Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 262ª noite. Prosseguindo a história, Sherazade iniciou assim. Acreditou facilmente o rei tudo o que a rainha lhe contou desta história, porque sabia que era uma mágica das mais consumadas que jamais houve no mundo. E como ela nada ignorasse de tudo o que nele se passava, era logo informada por sua via dos maus intentos dos reis seus vizinhos contra ele e os prevenia. Compadeceu-se do rei da Pérsia e pediu à rainha com instância que quebrasse o encanto que o fazia estar debaixo daquela forma. Consentiu nisso a rainha com muito gosto. Senhor, disse ela ao rei, que vossa majestade tenha o trabalho de entrar no seu gabinete com um pássaro e deixar-lhe-ei ver em poucos instantes um rei digno da consideração que tem para com ele. Pássaro que cessará de comer para prestar atenção à conversação do rei e da rainha, não deu ao rei o trabalho de pegar nele. Foi o primeiro a passar para o gabinete, entrando logo após a rainha, um vaso cheio de água na mão, sobre o qual pronunciou palavras desconhecidas do rei. Quando a água entrou em ebulição, ela tomou um pouco nas mãos e, lançando-a sobre o pássaro, disse, em virtude das palavras santas e misteriosas que acabo de pronunciar, em nome do Criador do céu e da terra, que ressuscita os mortos e conserva o universo no seu estado, deixa essa forma de pássaro e toma a forma que é reconhecida do teu Criador. Tinha apenas a rainha proferido essas palavras, quando em vez de pássaro viu o rei aparecer um jovem príncipe de bela estatura, cujo ar e boa feição lhe agradaram. Prostou-se logo o rei Beder e, dando graças a Deus pelo que acabava de fazer-lhe, ao levantar-se, pegou na mão do rei e beijou-a, para mostrar-lhe o seu reconhecimento. Este, por sua vez, abraçou-o com muita alegria e manifestou-lhe a grande satisfação que tinha de o ver. Quis também agradecer à rainha, mas esta se já tinha retirado para o seu quarto. Mandou o rei pôr a mesa consigo e, depois da refeição, rogou-lhe que lhe contasse como a princesa Giuliare tivera a desumanidade de o transformar em pássaro um príncipe tão amável. Ele fez-lhe a resenha de tudo o que lhe acontecera e apenas acabou, o rei, indignado do procedimento da princesa, não pôde deixar de a culpar. Era inviável na princesa de Samandal, replicou ele, não ser insensível ao tratamento que deram ao rei seu pai, mas que levasse a vingança a tamanho excesso contra um príncipe que não devia ser acusado, disso nunca se justificará para com pessoa alguma. Dizei-me em que posso ser-vos útil, senhor, replicou o rei Beder. São tais as obrigações de que vos sou credor, que deveria ficar toda a minha vida na vossa companhia, para dar-vos provas do meu reconhecimento. Todavia, visto que a vossa bondade é ilimitada, suplico-vos que tenhais a bondade de conceder-me um dos vossos navios para levar-me à Pérsia, onde receio que minha ausência, que já é demasiado longa, não haja causado desordem e que a rainha minha mãe, a quem ocultei a minha partida, não morresse de desgosto, na incerteza em que deve ter estado da minha vida ou da minha morte. Concedeu-lhe o rei o que pedia com o maior gosto possível. Sem demora deu ordem para que se equipasse o navio, o mais forte e o mais veleiro que tivesse na sua numerosa frota, o qual não tardou muito a achar-se provido de todos os seus aparelhos, de soldados, de provisões e de munições necessárias. E logo que o vento foi favorável, embarcou-se nele o rei Beder, depois de haver se despedido do rei e ter-lhe agradecido todos os benefícios que lhe devia. O navio, com vento pela popa, fez-se à vela, adiantou-se consideravelmente na sua derrota 10 dias seguidos. Num 10º dia, porém, o vento foi
alguma coisa contrária e, por fim, tornou-se tão violento que causou uma tempestade furiosa. Não só o navio se desviou da derrota, mas foi até agitado com tanta fúria que os seus mastros se quebraram e, impelido pelo vento, deu em seco e despedaçou-se. Afundou-se a maior parte da tripulação e dos que ficaram. Uns fiaram-se na força dos seus braços para se salvarem a nado e os outros agarraram-se a algum pedaço de madeira. Foi Peder dos últimos e, levado ora pela correnteza, ora pelas ondas, uma grande incerteza do seu destino, percebeu finalmente que se achava perto de terra e pouco longe de uma cidade de grande aparência. Aproveitou-se das poucas forças que lhe restavam para abordar e chegou finalmente tão próximo da praia, onde o mar estava sossegado, que tocou no fundo. Largou logo o pedaço de madeira que lhe fora de tão grande socorro. Todavia, adiantando-se na água para chegar à praia, ficou admirado de ver acudir de todas as partes cavalos, camelos, machos, burros, bois, vacas, touros e outros animais que abordavam na atitude de quem queria impedi-lo de pôr-se em terra. Custou-lhe muito a vencer a sua obstinação e abrir passagem, e logo que a conseguiu, procurou o abrigo de uns rochedos, onde se deixou ficar até recobrar algumas forças e enxugar o seu vestido ao sol. Depois, quando pretendeu adiantar-se para entrar na cidade, os referidos animais opuseram-lhe ainda a mesma dificuldade, como se quisessem desviá-lo do seu intento e dar-lhe a entender que corria perigo. Apesar disso, o rei Beder conseguiu entrar na cidade e via muitas ruas belas e espaçosas, mas ficou muito admirado de não encontrar pessoa alguma. Esta grande solidão fê-lo considerar que não era sem motivo que tantos animais se esforçaram quanto podiam para o obrigar a desviar-se dela. Adiantou-se, todavia, observou algumas lojas abertas que lhe deram a conhecer que a cidade não era tão despovoada como imaginara. Chegou-se a uma dessas lojas, onde havia frutas expostas à venda com muito asseio, e saudou um velho e nela estava sentado. O velho, ocupado a fazer qualquer coisa, ergueu a cabeça e, como visse um mancebo que denotava consideração, perguntou-lhe com ar que demonstrava alguma surpresa de onde vinha e que acaso conduzira ali. O rei Beder satisfez em poucas palavras, e o velho perguntou-lhe ainda se encontrara alguém no caminho. Sois o primeiro que vi, replicou o rei, e não posso perceber como uma cidade tão bela e de tanta aparência esteja deserta. Entrai, não vos demoreis à porta, replicou o velho, suceder-vos-á algum mal. Satisfarei a vossa curiosidade com vagar e dir-vos-ei a razão por que convém que tomeis esta precaução. Não precisou o rei Beder que lhe repetissem, entrou e assentou-se ao pé do velho. Mas como este percebera pela narração da sua desgraça que o príncipe precisava de alimento, ofereceu-lhe logo com que recobrar forças. E ainda que o rei Beder lhe tivesse rogado que lhe explicasse por que tomara a precaução de o mandar entrar, não quis todavia dizer-lhe coisa alguma sem ter acabado de comer, porque receava que as coisas desagradáveis que tinha que contar-lhe o impedissem de o fazer sossegadamente. Com efeito, quando viu que já não comia, deveis agradecer a Deus, disse-lhe, por ter chegado até minha casa sem acidente algum. Por que motivo? Replicou o rei Beder, espantado e assustado. Deveis saber, replicou o velho, que essa cidade se chama Cidade dos Encantos, que é governada não por um rei, mas por uma rainha, e que esta rainha, que é a mais bela pessoa do sexo que jamais se ouviu falar, é também mágica, porém extremo perigosa. Disso ficareis convencido quando souberdes que todos esses cavalos, esses machos e outros animais que vistes são homens como vós e como eu, que ela tem assim transformado pela sua arte diabólica. Tem homens subornados que detêm e que por vontade ou por força levam perante ela todos os mancebos simpáticos como vós que entram na cidade. Ela recebe-os com o acolhimento dos mais lisonjeiros,
acaricia-os, regala-os, hospeda-os magnificamente e dá-lhes tanta facilidade em persuadir-se de que os idólatras, que nada lhe custa o consegui-lo, todavia não os deixa gozar largo tempo da sua pretendida felicidade. Não há nenhum que não transforme em animal ou pássaro ao cabo de 40 dias, conforme julga a propósito. Falaste-me de todos esses animais que se apresentaram para impedir-vos de chegasseis à terra e entrasseis na cidade. E por que não podiam dar-vos a conhecer de outro modo os perigos a que vos expuseis, e fazeis o que estava em seu poder para desviar-vos deles? Essas palavras afligiram sensivelmente o jovem rei da Pérsia. Ai de mim, clamou ele, e a que extremo estou reduzido pelo meu destino. Apenas estou livre de um encanto, vejo-me exposto a outro ainda mais terrível. Isto lhe deu folgar a contar a sua história ao velho, de falar-lhe de seu nascimento, da sua qualidade, da sua paixão para com a princesa de Samandal e da crueldade que tivera de o transformar em pássaro, no instante que acabava de ver e de lhe fazer a declaração do seu amor. Percebendo que amanhecia o dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, continuando na noite seguinte. Puxa vida, o rei Beder acabou de se salvar, de voltar à forma humana, e por uma desgraça, quando estava retornando para casa, corre novamente perigo. Como será que ele escapará desta cidade? Viremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.